Bom, Sheila, prazer ter você aqui novamente com a gente. Eu queria te agradecer pela disponibilidade do seu tempo. Hoje a gente está aqui para bater um papo sobre empreendedorismo na enfermagem, para a gente entender um pouquinho como que está sendo empreender, quais são os desafios, as habilidades que o enfermeiro tem que ter para ingressar, como que você chegou até aqui. Então, eu gostaria de deixar o nosso papo um pouquinho livre para você se sentir à vontade. E eu estou curiosa também, porque de onde veio esse desejo de empreender na enfermagem? Qual foi o bichinho que te picou? Eu que agradeço também, né, a participação e o incentivo, né, de sempre. Essa parceria é uma parceria que é muito boa, eu acredito, para nós, principalmente nós profissionais que estamos nessa empreitada, né, de empreender. O empreender em enfermagem, para mim, se eu busco assim, né, na minha recordação, eu empreendo em enfermagem desde muito tempo, porque se eu pego o íntimo da palavra, né, de empreender, que é bem trazer assim algo novo, inovar naquilo que já tem, eu sempre questionei os modelos muito cheio de regrinhas, e eu sempre gostei de fazer coisas diferentes. Quando eu comecei a fazer auditoria, na verdade eu comecei meio na contramão de todo mundo, né? Todo mundo começa na assistência e migra para a auditoria. Só que eu, bem novinha ainda na faculdade, eu comecei a dar uns plantões e aí conheci umas pessoas que tinham essa possibilidade, né, de me levar para um estágio em auditoria. E foi lá que eu comecei. Eu fiz um estágio em auditoria num hospital grande aqui da cidade, né? Eu não me apresentei direito, mas eu sou da Bahia. E aí aqui na cidade de Salvador, a gente tinha um grande hospital. Eles estavam querendo implementar essa coisa de trazer estagiários para auditoria. E eu fui uma das primeiras a chegar lá, né? E aí a gente tinha uma equipezinha de, eu acho que 4 estagiários. E aí eu sempre tive essa coisa, né? Eles davam pra gente o material, a gente ia fazer, a gente não sabia que fazia auditoria concorrente, mas era exatamente o que a gente fazia, porque a gente ia para os andares, visitava o prontuário do paciente, a gente não entrava em contato com o paciente, mas a gente visitava o prontuário do paciente e fazia a anotação daquelas medicações, materiais que o paciente ia usando ali no dia a dia. Então, quando me apresentaram o projeto, eu não sabia nem do que se tratava, o que era auditoria, né? E a gente tinha uma enfermeira que era responsável por nós e tinha uma chefia geral do setor que também era enfermeira. Essa que ficava responsável pela gente, ela tinha as ideias e aí ela lançava pra gente e a gente ia fazer. E aí nesse meio tempo eu dizia, mas não fica melhor se a gente fizesse dessa forma? E aí terminava que a gente modificava muito aquilo que ela tinha proposto e era aceito por ela, né? Porque na verdade as ideias eram bem melhores, né? Já que a gente estava executando as coisas, a gente tinha essas ideias. E aí a gente trazia para ela. E aí já assim, em um perfil bem líder, né? Eu dizia, não, deixa que eu falo, pode deixar que eu falo, que eu sei falar essas coisas. Aí eu ia, né, e tentava convencer e tal, levava às vezes dias e dias nesse convencimento, mas enfim, dava certo. E então, assim, quando eu paro para perceber essa coisa, né, quando a gente é questionado assim, Sheila, de quando você faz isso, né? E você para pensar, nossa, eu faço. Aí eu na verdade pensei, né? Eu digo, desde quando eu estou empreendendo, gente? Ah, não, eu comecei em 2015, mais ou menos, né? Profissionalmente, realmente, eu comecei em 2015, foi quando eu comecei a fazer consultoria, exatamente por questionar esse mercado, né? Como é que a auditoria estava sendo feita nos locais? A gente chama de auditoria, mas às vezes a gente amplia um pouco isso, né? Não é só auditoria, é auditoria, faturamento, todo setor que gira em torno dos custos do paciente. Porque se você está em um grande hospital, esse setor é todo quebradinho, né? Todo setorizado mesmo. Mas se você está em um pequeno local, uma clínica, um pequeno hospital, ou um local onde atende exames, ambulatório, é uma pessoa que faz tudo aquilo ali, né? O custo do paciente fica todo concentrado em um só espaço. Às vezes, 1 ou 2 pessoas faz tudo. Então, a gente começou meio que a aprender a fazer tudo isso junto. Hoje eu chamo de auditoria, porque, na verdade, o enfermeiro ele é mais responsável por auditoria do que por faturamento. Faturamento é uma coisa muito mais ampla, né, que pega um pessoal administrativo. Mais ou menos quando chega em 2018, eu conversando com uma amiga, ela me pergunta, né, Sheila, você faz auditoria há tanto tempo, você não tem vontade de ensinar isso para alguém? Eu disse, nossa, minha filha, é o que mais eu faço, porque, na verdade, eu já recebia muitos colegas,
Eu trabalhava numa empresa terceirizada na época e eu recebia muitos colegas que vinham, vou começar a fazer auditoria. Nossa, pegava a conta, a pessoa olhava para a conta e a conta olhava para a pessoa e nada saía, porque a pessoa não sabia fazer auditoria de fato, né? Às vezes vinha até especializado, era um enfermeiro especializado em auditoria, mas mesmo assim, o conhecimento da prática não tinha. E aí, a minha coordenação, né? Sheila, será que eu podia contar com o seu apoio? Porque eu estou enviando aqui um enfermeiro novo e queria que você treinasse. E aí, eu fazia o treinamento todo desse pessoal, e essa amiga que me chamou, ela foi minha coordenadora, né? Na época, ela dizia, nossa, a gente mandava tanta gente para você treinar que eu acho que você só vai agora rentabilizar aquilo que você já faz de graça. Eu disse, bem, eu acho que você tem razão. E, na verdade, foi isso que aconteceu, né? A gente começou a colocar no papel todas as coisas que a gente fazia no dia a dia, né? Eu que já treinava todo esse pessoal, eu tinha essa parte desse treinamento muito... Eu gostava muito de fazer isso, né? E essa amiga entrou com a parte de produção de texto, né? Interpretar as coisas que eu dizia, porque eu sou bem a cabeça criativa mesmo, então eu vou e se ninguém puxar a cordinha é igual pipa, né? Eu saio voando, eu continuo criando, e na hora de colocar no papel, de vamos fazer a ação acontecer, termina ficando um pouco mais solto, assim. E aí, em 2018, eu começo com essa coisa do ensinar, né? E foi um outro empreendimento, assim, que me trouxe muita paixão. Eu gosto muito de ensinar, gosto dessa parte mesmo do tete a tete com a pessoa que quer aprender, né? Eu tenho um pouco de coisa assim com esse nome aluno, porque eu acho que a parte onde eu mais aprendo é exatamente nesse momento que eu estou tentando falar alguma coisa para alguém, explicar alguma coisa para alguém que eu tenho um entendimento diferente dele e que é a hora que eu mais consigo, é como se tentando falar aquilo que eu sei, né, e que estou tentando passar para a pessoa, e eu tenho muito disso, né, de querer ensinar tudo que eu aprendo, é bem um geminiano mesmo, na mais pura fonte. Se eu ler 10 livros, eu quero contar dos 10 livros para todas as pessoas que eu conheço, né, dizer, nossa, você sabe que ele disse isso e isso, e eu termino, né, querendo encantar as pessoas como eu fiquei encantada com aquilo que eu aprendi. Então, de 2018 para cá, eu vim empreendendo no ensino. Nossa, muito legal. E conta um pouquinho pra gente como que surgiu as suas redes sociais, como você começou a ter essa presença no online. Hoje você está com quase 8 mil seguidores, tem muitos enfermeiros auditores que com certeza seguem você. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse processo de começar a usar o meio digital, o Instagram, e inspirar tantas pessoas. Já lá, desde 2018, quando a gente começou a ter essa vontade de trazer o ensino, né, para a área da gente, eu já via o meio digital como um meio muito forte. Eu acho que ele é super presente, eu acho que ele é necessário, eu acho que é rico, né? Eu já via como necessário, mas eu não sabia utilizar direito. E eu tenho uma premissa grande de querer aprender todas as coisas que eu quero fazer, para que eu faça, no mínimo, bem feito, né? E, no máximo, com excelência. E aí eu comecei a ler tudo sobre marketing. Só que marketing é uma coisa que é muito volátil, né? Ele muda muito a todo tempo. E aí eu comecei a me dedicar a estudar muito essa coisa do marketing. Só que eu tinha pouco tempo, né? Desde lá que eu comecei a empreender, uma das maiores dificuldades que eu tenho é o tempo. Porque eu ainda não consegui fazer transição de carreira. Eu continuo CLT e continuo empreendendo. Isso é um desejo de muito tempo. Tenho amadurecido ele o máximo aí que eu posso, mas eu estou deixando ele nascer na hora que tiver que nascer mesmo de verdade. E aí, quando a gente começou essa coisa do ensino, eu disse, bem, a gente vai conseguir atingir as pessoas pelo meio online, né? Vamos para o digital. Mas eu não trouxe meus cursos para o digital. E aí, fazia os cursos presenciais ainda, mas via essa coisa da internet nos ajudar muito. Inclusive, muitas pessoas encontraram nossos cursos presenciais por conta do meio internet. E aí, nesse meio internet, a gente começou a fazer nossas propagandas e a gente via surtir um efeito bom.
No final de 2018, isso eu fazia essa parte que eu estava falando da internet pela Pratique, que era a empresa que eu tinha antes, né? E o nome era exatamente porque os nossos cursos, o diferencial era praticar auditoria. Então veio o nome Pratique da empresa. E aí, quando eu era sócia, né, da empresa, quando a gente dissolve essa sociedade, eu disse, bem, eu vou ter que agora fazer sozinha, né? E aí, tendo que fazer sozinha, eu disse, eu vou entrar aqui com o meu nome mesmo. Porque tinha gerado essa coisinha de eu levo o nome comigo, você fica com o nome para você, e eu detesto brigas desnecessárias, né? Eu acho que a gente tem que dispor de energia para as coisas que realmente valham a pena. Eu gostava muito do nome, exatamente por ele expressar uma coisa que eu achava que era importante, que era praticar a auditoria. Mas resolvi entrar na rede, né, no Instagram, com o meu nome mesmo. Eu disse, eu vou fortalecer meu nome, porque agora esse daí ninguém me tira. Esse é meu. Ninguém vai poder levar agora. E aí comecei a publicar, se eu não me engano, em dezembro de 2018, que foi exatamente quando a gente teve essa dissolução da sociedade. E aí eu disse, vamos experimentar aqui, né? E é bem como é a rede social mesmo, né? A gente vive de testes, né? E aí eu fui para o experimento. Comecei a publicar de forma bem amadora. Eu estudava bastante, mas, como eu disse, eu acho que o marketing digital, ele tem crescido muito, ele cresce muito. A gente, né, termina não conseguindo acompanhá-lo, correr tanto ao passo que ele corre, né? E aí eu comecei assim e fui comentando com os colegas, eu tenho uma rede, eu posto sobre auditoria, dá uma olhadinha lá para você, para a gente conversar lá, porque eu trazia alguns temas, mas eu precisava de gente que discutisse os temas, né? De que me perguntasse sobre os temas, ou, enfim, fui postando isso meio escondidinha, assim, eu sempre tive muita questão, assim, de ser julgada, né? E isso traz uma trava, enfim, horrorosa. E aí eu tinha medo de terminar falando alguma coisa que não fosse coerente, enfim. E aí, desses julgamentos todos que a gente sofre quando a gente chega na internet, né? De tipo, isso que você tá falando é uma bobagem, ou não tá errado, enfim. Mas fui postando e fui estudando cada dia mais como é que eu conseguia alcançar as pessoas. No meio desses estudos mesmo, eu acho que essa rede cresceu assim, porque um indicava para o outro também, tem muito disso, né? E eu comecei a trazer um conteúdo muito gratuito, muito, muito extenso, gratuitamente. E eu acho que isso faz crescer muito essa rede, né? As pessoas procuram por conteúdo e chegar ali naquele espaço e conseguir entender alguma coisa a mais daquilo que você já entende antes, eu acho que é super importante. Eu mesmo estudo muito pela rede social. Eu começo ali e termino indo buscar em outros lugares, mas eu acho que ali é um ponto de partida essencial. Muito bom. Nossa, ótimo, a gente segue, nós da Carefy. Estamos sempre lá comentando e vendo suas publicações, são com certeza uma fonte de inspiração e uns conteúdos muito bons, realmente, parabéns. Aí, você um pouquinho sobre, você falou, eu estudei muito, tive sociedade, terminei a sociedade, aí tive disputa pelo nome. Conta um pouquinho pra gente os desafios que é empreender, porque o pessoal às vezes tem aquela ilusão que é tudo uma maravilha, um mar de rosas, né? Mas conta o lado que ninguém quer te falar. Conta quais são as dificuldades. O pessoal tem um memezinho, né, que eu acho engraçado, quem vê cara não vê corre, é uma coisa desse tipo, assim, né, quem vê nossos sorrisos na rede social, não vê as correrias que a gente vive nos bastidores, e é bem isso mesmo. Empreender é fantástico, assim, eu acho muito, muito, muito entusiasmante, assim, eu adoro essa parte de ensino, né, mas empreender é desafiador em todos os momentos, para mim. Começou com a rede social, né? Vai assim em várias situações. Das principais, assim, é que quando eu imaginei trazer o ensino da auditoria, eu imaginava trazer para auditores, né? Eu achava que o meu público era um público de auditores. E no meio desses estudos todos de marketing, eu consegui descobrir que não. Quem é auditor
já é auditor, pode até se reciclar, pode até se melhorar, pode ampliar conhecimento, mas ele não quer saber mais tanto da base da auditoria que eu tinha vontade de ensinar, vamos dizer assim. E aí começou o primeiro desafio, né? Eu começar a entender o que é trazer o ensino, né? O primeiro de todos, assim, vamos dizer, dos desafios que eu tenho é a transição de carreira, né? Eu tenho pouquíssimo tempo, preciso estudar, preciso ensinar, preciso me colocar bem na rede, né, na rede social, preciso produzir conteúdo, trazer um conteúdo coerente, né, concatenado, né, de acordo com o que eu pretendo trazer para a pessoa de ensino. Então, isso, a questão do tempo, pela falta da transição de carreira, é um desafio enorme para mim. Uma outra coisa também que eu vivi no presencial e foi bastante marcante para mim é a falta de educação financeira. Foi assim, eu ganhei muito, né? A gente teve uma lucratividade bem legal com os cursos, e logo que a gente começou, ainda na sociedade, mas eu não sabia reinvestir, eu não sabia no próprio curso, eu não sabia que tudo aquilo que eu ganhasse não era meu, eu não sabia que eu precisava ter mais ativos do que passivos, né? Eu precisava ter coisas que me lucrassem para que eu conseguisse reinvestir no nosso próprio negócio e não coisas somente que eu gastasse dinheiro, né? Então, a educação financeira foi, assim, uma casca de banana no meio do meu caminho. E depois de um tempão, na verdade, né? Fui começar a estudar também, né? Estou aqui, inclusive com ele, é meio propaganda do livro, mas é um livro que tira a gente do limbo, né? Porque a gente não tem educação financeira de forma alguma e a gente precisa, né? Para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, e não adianta a gente ganhar muito se a gente não sabe utilizar esses ganhos, né? E aí foi uma outra coisa que eu verifico como que foi gritante, né? Foi um desafio gritante. Outras coisas que eu tive que aprender como marketing, né? Era bastante desafiador, porque eu queria estar ali na rede, né? Eu queria estar na internet, porque é o lugar onde a gente tem que estar para que a gente seja para a gente seja procurado não, que seja encontrado. Então, eu queria estar ali, eu sentia que ali era o espaço que eu deveria estar, mas eu não entendia daquele espaço. Então, eu tive que procurar estudar marketing, estudar vendas. Vendas foi outro desafio monstruoso. Como vender, gente? Porque não adianta você ter um excelente produto se eu não consigo atingir você. Eu estou conversando contigo e digo, nossa, Érica, estou aqui com um produto que eu posso trazer para a Carify. E espero que Carify, né? Assim? Para não falar o nome de vocês errado. E quero trazer aqui para a empresa de vocês. Mas eu mal sei me apresentar, eu mal sei dizer o que eu tenho, eu mal sei dizer se você precisa do que eu tenho. Então, vender, a gente vive de vendas a vida inteira, né? Eu me vendo para o meu namorado, eu me vendo para a minha filha. Nossa, filha, como eu sou uma boa mãe. Oh, namorado querido, como eu te amo. Na verdade, né? A gente está se vendendo, a gente se vende a vida inteira, né? E nós nos vendemos para os nossos pais. Ô, mãe, mas eu fiz tudo isso para você, né? Na coisa da barganha, de vamos trocar aqui no escambo. Então, perceber essas coisas todas que a gente vivia de vendas, que a gente vive de vendas, né? Isso tudo foi muito desafiador, porque você sendo enfermeiro, você sabe de cuidar de pessoas. Vender, você não aprendeu, né? Na faculdade, você não aprendeu financeiro na faculdade, nem na escola, nem na faculdade, nem em espaço nenhum, né? Então, foram grandes desafios. Uma outra coisa que foi muito desafiadora, né? É a equipe. Eu sou o marketing, eu sou o profissional que vende, eu sou o profissional que faz as aulas, eu sou o profissional, que faz o produto, eu sou o profissional que escreve todo o material, eu sou o profissional que procuro prospectar, enfim, eu sou o financeiro, né? Então, essa equipe é bem desafiadora também, bem
precisa de muito estudo, precisa de muito autoconhecimento, precisa de muita vontade, né? E uma outra coisa é foco. Como eu disse, né, essa coisa da criatividade em mim, ela é bem pulsante. E a pessoa que tem essa coisa muito de estar viajando o tempo inteiro, pensando em um monte de coisa, nossa, que eu posso criar isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro. Se ela não coloca o pé no chão, ela não tem um foco, ela fica voando a vida inteira e nunca mais põe o pé no chão, né? E é necessário as duas coisas. A gente precisa desse equilíbrio. Talvez a palavra seja equilíbrio, né? Eu iniciei pelo foco, assim, porque eu vejo que eu perco o foco muitas vezes, né? Eu tô aqui conversando contigo e me vem uma ideia, nossa, mas eu queria falar daquela outra coisa e tal. E essa mente TAC, né? Eu me chamo de TAC, né? Na saúde, o taquicárdico é aquele que está acelerado o coração. Enfim, eu tenho essa celeridade muito grande. E um outro desafio para mim foi essa coisa do foco, do equilíbrio, bem grande também. Eu acho que acho que os desafios que você colocou muito bem colocado não é só alguns desafios da enfermagem, mas no geral, né? O desafio de empreender tá aí e precisa de muito foco, determinação e vontade, né? E aí, É verdade. puxando um pouquinho para esse lado, né, dos desafios, quais as dicas que você daria para os enfermeiros que querem começar a empreender e não sabem muito bem como que você acha que poderiam minimizar esses erros que você teve e ajudar com os acertos que você teve também? O que você daria de dicas para eles? Sim. O enfermeiro, assim, o que eu penso a princípio é que a gente precisa desmistificar enfermeiro em hospital. O enfermeiro foi formado para ser um profissional empregado de um hospital, de um prestador de serviço de saúde, né? Quando eu falo hospital, é um prestador de serviço de saúde. E a gente só se enxergava empregado nesses espaços. A gente sempre foi uma quantidade muito grande de profissional dentro de um hospital, né? E talvez seja o maior quantitativo, seja de enfermeiros, né? Enfermeiros e técnicos. E a gente precisa tirar um pouco isso da nossa mente, né? O enfermeiro pode estar em vários lugares. Há um tempo atrás, eu fiz uma aula live, né? Que eu citava algumas dessas coisas. Gente, vocês precisam enxerguem aqui comigo. Você pode ser um enfermeiro fazendo consultoria de qualquer negócio que você compreenda, né, na enfermagem. Você pode ser um enfermeiro fazendo mentoria, você pode ser um enfermeiro ensinando o que você sabe, você pode ser um enfermeiro abrindo um ambulatório de curativos, porque curativo ele não precisa passar por ninguém para fazer alguma coisa, né? O curativo está ali com a necessidade de ser realizado e a pessoa te procura e você faz o curativo. O médico prescreve um curativo, mas ele não faz o curativo. Quem faz o curativo é o enfermeiro. Então, você pode ter um ambulatório de enfermagem, onde você preste serviços de enfermagem, um consultório onde você atenda pessoas, pacientes crônicos, né, que precisam de algum tipo de orientação, que não tem espaço nenhum. Quem é que conta para o diabético que ele precisa cuidar do pé dele muito bem? Quem é que conta para o hipertenso que não é só ele parar de comer sal, tem outras coisas na alimentação dele que ele pode melhorar essa hipertensão dele, né? Chegar até a sair das medicações. Então, quem conta isso? O médico não consegue contar todas essas coisas na consulta dele, né? Então, o enfermeiro tem que abrir esses olhos, né? Para que ele perceba que ele não pode, ele pode ser outra coisa que não hospitalista. Ele pode estar em outros diversos espaços. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que abriu um negócio e ela hoje é dona de uma home care. Ela começou fazendo curativo e foi vendo crescer a necessidade do público dela. E ela tem uma home care hoje. Então, eu acho que a gente pode estar em vários lugares, né? Então, se eu puder, assim, dar um toque para as pessoas, né? Deixar dicas, eu penso que a gente tem que partir da nossa vontade. Tem uma frase de Einstein que eu adoro, que diz mais ou menos, né? Que há uma força motriz maior do que a energia, maior do que a força nuclear, algo do tipo, que é a força de vontade da gente. Quando a gente tem vontade, a gente move tudo. Primeiro porque você está feliz com aquilo que você está imaginando que você quer fazer, né? E a felicidade, eu acho que ela atrai muita coisa de bom,
né? A segunda coisa que vem muito, assim, coladinha com isso aí, é você ter autoconhecimento. É você saber aquilo que você gosta de fazer. O que é que eu amo fazer? O que é que eu ficaria aqui horas e horas? Eu ficaria aqui conversando com você, dando entrevista, falando do meu negócio até amanhã de manhã. Eu não teria problema algum. Então, é você perceber isso em você. O que é que eu gosto de fazer? E é sem bloqueios. Eu gosto da natureza, eu gosto de olhar o céu, eu gosto do dia, eu gosto da noite, né? E você ir percebendo isso em você. Eu acho que a gente se bloqueia muito com todas as coisas da vida, com a correria da vida, com eu tenho que trabalhar, eu tenho que conseguir trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, eu tenho que cuidar de filho, de marido, de casa, enfim. A gente vai se esquecendo de se estudar, né? De se perceber, de ver suas vontades, de ver o que eu amo fazer. Pronto, parte desse princípio. Eu tenho vontade, eu me conheço, eu sei o que é que eu amo fazer. Isso aí você já tem duas molas que levam você a grandes espaços. Uma outra coisa, além do autoconhecimento, é exatamente partir daquilo que você ama fazer. Né? Que agora você já se conhece, mas você não vai fazer. Com o autoconhecimento, você percebe muitas coisas. Dentro daquelas coisas, o que pode ser rentabilizado ali? Né? O que é que as pessoas precisam? Daquilo ali tudo, porque você consegue fazer uma gama de coisas, né? Você deve adorar fazer milhares de coisas. Daquilo tudo que eu amo fazer, o que ali pode ser rentabilizado? O que ali eu posso ofertar para as pessoas e elas me pagariam para que eu fizesse? Né? Eu acho que isso aí vem assim como uma luz, assim, no fim do túnel, que foi assim que eu comecei a me perceber. Quando eu comecei a empreender, eu contei isso até em um post meu aí um dia desses. Meu primeiro livro de leitura foi um livro de Sri Baba, que ele fala do propósito. E lá chama a gente exatamente para esse pensamento, para essa reflexão de o que é que você gosta de fazer. O que quando criança, e tem uma pergunta dessa mesmo, que foi a que mais me... Nossa, gente, como eu vou lembrar aqui quando eu era criança, o que é que eu gostava de fazer, né? Eu que tenho uma memória não tão legal. E aí eu disse, nossa, gente, o que é que eu gostava de fazer? E aí fui perguntar para minha mãe, o que é que eu gostava de fazer quando eu era criança? Né? E aí você tem outras fontes de busca, né? Os amigos mais próximos, o que é que eu faço bem? Perguntar para um amigo, né? O que é que eu faço bem? Diz aí para mim o que é que você gosta que eu faça. Eu gosto quando você faz aquela comida, eu gosto quando você conversa comigo, eu gosto quando você faz assim, você faz assado. Isso aí é uma grande fonte de busca, eu acho que dá para tirar grandes insights disso. Uma outra coisa que eu acho importantíssima continue. A dificuldade para o empreendedor, para quem quer criar coisas, ela vai surgir sempre. Praticamente em todos os dias. Quando a gente acha que vai empreender, vai criar uma coisa e vai ter um negócio de sucesso, a gente acha que a gente vai partir do ponto zero e vai chegar no sucesso. E isso é um caminhozinho bem quebradinho, né? A gente sobe, desce, tem um dia que você tá massa, nossa, tô cheia de ideia e tal. No outro dia não vem ideia alguma e você precisa ter essas ideias, principalmente para quem quer estar na rede social, né? Precisa estar com essa constância, vamos dizer assim, não pode desaparecer da rede social, precisa estar ali presente, né? Então, uma dica que eu diria é isso, continue. Descanse até, mas não pare por completo, né? Pare, tome um fôlego novo, converse com algum amigo que já empreende, de outras áreas, inclusive, para que a criatividade fique ligada, né? Porque quem consegue criar as coisas não é porque está aqui só estudando enfermagem. Quem consegue criar as coisas é porque está aqui estudando enfermagem, mas conversa com a Érica, que faz um processo completamente diferente, conversa com a Ana, que ensina crianças, conversa com o Paulo, que trabalha com carro, né? Então, essas coisas todas misturadas é que trazem as coisas novas, né? A criatividade de fato. E uma outra coisa que é o que eu faço muito, inclusive, é se divertir no processo. Eu acho que quando você se diverte com aquilo que você faz, né? Eu dou aula e nas aulas, por exemplo, nas aulas de pós-graduação, que eu não parei em momento algum, eu me divirto muito, né, com os alunos, porque, na verdade, vem perguntas mil de todas as formas. E eu sou muito caxias para algumas coisas de estudo,
eu chamo atenção, eu puxo a orelha, e às vezes são colegas meus de profissão, que às vezes pessoas que têm até mais experiência do que eu, mais idade do que eu, e eu digo, nossa, você está aqui me pagando para ensinar você numa pós-graduação e você não vem para a aula, você acha isso certo mesmo? E depois eu paro e penso, eu digo, mas Sheila, você veja, o que é que você tem que estar dando lição de moral para a criatura? Então, é se divertir no processo, sabe? Estar no meio da aula, jogar uma piada lá no meio da aula. Não que a aula vire toda uma piada, não dá, né? Porque sua função ali não é essa. Mas que nesse meio desse processo de construção do seu negócio, seja ele ensino, seja ele no seu consultório, seja ele empreendendo, até mesmo sendo empregado de alguém, como eu disse que eu comecei, né? Eu era empregada de um hospital, e lá mesmo no hospital eu criava diversas coisas para facilitar o meu trabalho, para que o nosso trabalho fosse melhor percebido, para que a nossa chefia tivesse mais visibilidade do que aquilo que a gente produzia era necessário, era imprescindível, né? E aí, se você não se diverte nesse processo, gente, eu costumo dizer assim, para os colegas de trabalho, né? A gente trabalha 40 horas semanais. Se eu perceber no meu dia, eu trabalho 8 horas, né? Se eu perceber no meu dia, eu estou muito mais com os meus colegas, às vezes, do que com todas as outras pessoas que eu deveria estar, né? Com pai, mãe, filho, marido, né? Com todas as outras pessoas, a gente está muito mais ali no trabalho. Então, se eu não me divirto naquela hora ali, eu me divirto que horas? Porque eu saio do trabalho às 17, né? Vou para casa, preciso tomar um banho, comer. Vamos colocar aí mais 2 horas nisso. Eu começo a trabalhar 8, vou às 17. 19, mais ou menos, eu estou livre. Se 22 eu durmo, eu me divirto por 3 horas? Não tem condição. Não tem condição, porque aí eu não consigo viver, né? Então eu tenho que trazer essa diversão para o meio desse processo. Não é fácil, não é uma dica assim, a hora, Sheila, você sai sorrindo aí por todos os dias, não é isso. Eu não sou boba alegre, mas se você não se diverte até mesmo com seus erros, né? A gente faz tanta coisa, nossa, meu Deus, olha para isso aqui que eu escrevi, Jesus, que horror. Teve um dia que eu fiz um post aqui agora, eu tô aprendendo rios agora, né? Que o rios é novo e eu nossa, tô péssima nele. E aí fiz tudo, produzi uma capinha lindinha, não sei o que, quando eu posto sem a capa. Quando a frasezinha que eu vi lá, que eu tinha colocado no videozinho, uma frase passando por cima da outra, eu disse, nossa, gente, o vídeo tá sem capa, o vídeo tá com a edição péssima, mas eu espero que vocês aproveitem o conteúdo, porque o conteúdo é de verdade. E aí, se eu não me divirto até com meus erros, fica complicado, né? A gente termina virando aquele ranzinzinha que reclama de tudo, que tá tudo ruim, porque a vida de empreender não é moleza, né? Não é fácil. Mas é divertida. Com certeza. Bom, acho que a gente está chegando aqui no final. Gostaria de agradecer você pelo seu tempo, por essa conversa divertidíssima. Tenho certeza que hoje os enfermeiros se inspiram em você no seu trabalho e até no seu Reels, que sai sem a legenda certa. Com certeza eles devem estar muito felizes. E é isso, precisando, a gente estamos sempre à disposição, tá?